Olá, pessoal! Vamos começar mais uma edição do nosso podcast sobre o livro Poder da Inteligência Emocional, volume 2. Eu sou Mariana Filizola, sou especialista em experiência do cliente e inteligência emocional, sou coautora desse livro e estou aqui com a minha colega de sempre, todos os dias. Muito bem. Olá, pessoal, eu sou a Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento, também sou coautora desse livro. E hoje nós trouxemos aqui um palestrante, um convidado muito especial, que é o Luiz Henrique, tá? Ele é palestrante, mentor, conselheiro de empresas e também tem um podcast que eu vou pedir para ele falar depois um pouquinho desse podcast para a gente divulgar aqui. Seja muito bem-vindo, Luiz. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite de vocês, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje nesse dia especial para divulgar o nosso livro, né? Nós somos coautores, divulgar esse livro que realmente esperamos ter um impacto positivo muito grande. É isso, Luiz, a gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar, né? Mas eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse para eles quem é Luiz Henrique. Quem é Luiz Henrique? É uma situação um pouco complicada, porque eu vou resumir a sua vida toda, com mais de 50 anos, né? Com um corpinho de 30, como é que a gente vai falar? Bom, primeiro começando pela parte pessoal, eu tenho 2 filhos, em que me orgulho muito, uma filha de 13 anos e um menino de 34, uma pequena diferença, e meus pais são vivos ainda, né? Então convivo muito com eles, tenho um irmão, então a gente tem uma família tradicional comum. E eu atuei durante mais de 30 anos no setor de facilities, permeando vigilância, escolta, limpeza, portaria, coleta de lixo, segurança eletrônica e tal. Então, durante aí mais de 30 anos eu trabalhei no setor, sendo CEO, ou diretor, trabalhando nessa tipo de atividade, tendo diversos tipos de cliente. Consequentemente, acabei me transformando, e ainda sou, o diretor do SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, que é um sindicato que vem aí defender as demandas do sindicato, né, da pauta da atividade de limpeza, conservação, portaria, enfim. Também sou presidente da Confia. A Confia é uma associação dos ex-alunos que fizeram o curso de conselheiro na FIA Business School. Então, a Confia é uma junção de conselheiros da FIA, por isso que é a Confia. Né? E eu fui eleito presidente na gestão desse ano, nos próximos 2 anos. Eu sou ex-aluna da FIA Business School. Ex-aluna da FIA. Então, todo mundo que fez, quer dizer, a grande maioria das pessoas que fizeram o curso de conselheiro, para ser conselheiro em empresas, a grande maioria acaba entrando na associação, que chama Confia, do qual eu sou presidente, né? E tenho trabalhado aí ultimamente como palestrante, né? Como foi apresentado, como mentor e como conselheiro de empresa. Né? Então e aí, como vocês falaram, eu abri um podcast, né, para poder também entrevistar e conhecer e divulgar. É muito legal, né? Porque é uma troca de conhecimento muito interessante que a gente vai... interessante. É muito legal. É muito legal. E como chama esse podcast? O Melhor Conselho. Muito bem. Melhor Conselho, na verdade a gente começou, o nome do podcast começou pelo final dele, é uma história interessante, porque antes de fazer o podcast eu comecei a pesquisar como era fazer podcast, e aí eu vi que tinha um bordão, né? Um bordão do podcast, e aí o meu bordão, eu sempre pensava o seguinte, vai ser o melhor conselho, no final eu quero que você deixe de presente o seu melhor conselho. Legal. Então era a ideia, né, do bordão. E aí, claro, vamos agora partir para o nome do podcast, pensa, eu falei, pera um pouquinho, e se ele chamar o melhor conselho? Pensando tanto pra quê, né? E se ele fizer o melhor conselho? E aí a gente trata lá sobre assuntos de administração, sobre conselho de administração, sobre conselho consultivo, sobre governança, então a gente tem não só conselheiros, como nós temos executivos, como nós temos C-levels, como nós temos sócios, né? Então várias pessoas vão permeando e passando com a gente, e como você disse, é muito legal, vocês sabem disso, é muito legal a entrevista, e na verdade são 3 fases para mim. Antes da entrevista, o contato com o entrevistado, a gente vai conversando, vai conhecendo mais, durante a gravação e o pós, né? Entre aquela emoção de, tá aqui o seu episódio, tal, divulga, tal, então assim, é muito legal. Vai criando as relações e as conexões. O laço vai acontecendo, né? Vai acontecendo. E Luiz, me tira uma dúvida que agora eu fiquei curiosa. Em que momento surgiu esse interesse de falar de inteligência emocional? Porque você veio de facility, você veio essa parte de conselheiro. Em que momento surgiu esse interesse que você começou a falar efetivamente?
Olha, eu acho que é muito parecido com o interesse da maioria das pessoas que quer fazer psicologia, né? Uma necessidade própria, né? As pesquisas mostram isso. Fazer psicologia, boa parte das pessoas tem alguma necessidade de conhecimento. Absoluta verdade. E eu acho que o interesse foi também por sentir na pele. Né, algumas coisas que você via no dia a dia trabalhando nas empresas tal, e na área de facilities, que você trabalha com gente, né? Então assim, eu comandei equipes aí com mais de 5.000 colaboradores, né? Então 4.000 em outra empresa, 5.000 na outra, 6.500 em outra tal. Então você aprende a necessidade do que é inteligência emocional para você gerir pessoas, né? E aí você, assim, repetindo o que já deve ter sido falado aqui várias vezes, né? Os pilares da inteligência emocional que o Goleman coloca no livro dele, que na verdade não é dele, a gente sabe disso, né? 5 anos antes, o Solovey e o Mayer, né, que escreveram, ele só colocou à frente isso, mas assim, esses pilares são muito importantes. A empatia, acho que é um dos 5 pilares, é muito importante, você conhecer o outro, saber como é o outro, para você poder, inclusive, ajudá-lo, a conduzi-lo a trabalhar, né? Então acho que a necessidade é isso. E também um outro conceito da empatia, que é a alteridade. A autoridade, que é uma coisa interessante, que é um conceito assim, a empatia, eu entendo o outro, eu me coloco no lugar do outro, e a alteridade é uma coisa muito importante, que é você respeitar como o outro é. Então, eu acho que isso é importante, esse jogo. Então, a inteligência emocional, para mim, quando surgiu? Quando eu comecei a sentir em mim mesmo, né, o que é as decisões em momentos que você está mais equilibrado e as decisões que você não está tão equilibrado. Por vários motivos, porque a gente sempre está equilibrando vários pratinhos, né? Sim. Então, se você está com um pratinho que está caindo e você, ou seja na família, ou seja na empresa, ou seja na sua vida pessoal, você acaba tendo decisões nos outros setores da sua vida que são impactados. Esse negócio, eu não acredito que uma pessoa realmente consegue desligar o reloginho do trabalho às 6 da tarde. Eu diria que é impossível. Eu não consigo acreditar nisso, sabe, assim, porque eu tento desligar, mas só a chave... se tivesse tudo bem. Tá tudo bem, encaminhado para outro dia, e você vai lá e você desliga porque tem que desligar. Mas se a coisa está na pressão... Não, eu acho legal que as pessoas falam difícil. Assim, eu deixo a mochilinha dos meus problemas na porta da empresa, e aí eu entro, trabalho o dia inteiro, depois eu volto. Falei, gente, se fosse assim, na hora que eu saísse, eu ia esquecer minha mochila lá e não ia pegar. Exatamente. Né? As coisas se misturam, tanto os problemas pessoais como os profissionais, não é isso? Exatamente. Como é que você vai, assim, eu vou da porta para dentro... Tudo o que acontece na minha vida, uma doença de filho, algum problema, eu vou esquecer, porque agora eu vou desligar e eu vou entrar, né? Eu consigo desassociar. Você não consegue desassociar. Não somos máquinas, né? Você é a mesma Mas você consegue, às vezes, através da inteligência emocional, você equilibrar um pouco melhor isso, né? Porque assim, é aquele negócio, uma notícia ruim, todos nós recebemos. O importante é como você trata essa notícia ruim, né? Como você lida com ela. Tem uma frase que eu gosto muito do Jean-Paul Sartre, que é o seguinte, não importa o que fizeram comigo, e sim o que eu fiz daquilo que fizeram comigo. Então assim, notícias boas, notícias ruins, você recebe. Agora, se você consegue processá-las melhor, tá? Então assim, notícia ruim, que é o grande foco, né, nosso no dia a dia, como processar coisas ruins e como melhorar. Se você consegue receber aquilo e impactar você negativamente, então você se entregou. Agora, você consegue receber aquilo e você fala, pera um pouquinho, tudo bem, é uma notícia ruim, calma, o mundo não vai acabar. Né? São 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que é Não Espere pelo Epitáfio, né? Então assim, e tem uma provocação que ele fala, que é o seguinte, sempre ele fala em palestras, outras coisas, você é mortal. Tá? Então assim, e é uma coisa que às vezes eu trabalho comigo mesmo, quer dizer, peraí, eu sou mortal, essa informação é ruim, tá, mas o que vai acontecer? São 8 bilhões, ele fala essa provocação, 8 bilhões de pessoas no mundo, quer dizer, e você é mortal e você vai embora e vai chegar outra pessoa, então assim, será que isso, eu uso isso como uma forma de você equilibrar isso, né, e você não receber de forma tão negativa a informação. Eu acho que hoje em dia o tema inteligência emocional, ele tem sido mais difundido, eu acho que tem um propósito muito bonito do livro e do projeto, né, como um todo, tanto o capítulo 1, o livro 1, quanto esse novo livro,
Porque é um tema complexo, assim, alguns executivos, e principalmente os executivos, alguns executivos rapidamente chegam nessa conclusão de que precisam estudar e entender um pouco mais como é que lida com as emoções e etc. Mas tem outros que ainda... Eu acho que hoje em dia a gente já conseguiu nominar a inteligência emocional. Isso tem um nome, óbvio. Goleman veio lá de trás. Mas quem não entrou, quem a ficha não caiu, o executivo está lá, sofrendo e apanhando, e ele ainda não compreendeu a necessidade de estudar esse tema. Como é que você enxerga isso? Você que trafega e tem contato com bastante gente. Você acha que isso... A gente estava falando isso num podcast que a gente gravou, que a gente falava assim, ainda tem muito mais gente que não faz a menor ideia do que é inteligência emocional do que gente que sabe o que é inteligência emocional. Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que as pessoas deveriam procurar entender um pouco mais e poder conhecer, até se conhecer. Né? Porque um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. Né? Então, assim, se eu me conheço, eu sei as minhas habilidades, eu sei o que eu consigo suportar, inclusive. Eu sei os meus gatilhos. Eu sei os meus gatilhos mentais que vão me desequilibrar. Eu sei a notícia que vai me desequilibrar dentro de uma empresa. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa. Eu já sei aquilo que me incomoda, aquilo que não me incomoda. Né? Numa empresa, as notícias normalmente são as mesmas de acordo com a empresa que você está. Então, aquela notícia, aquele tipo de assunto me incomoda. Tá bom. Então eu tenho dois caminhos. Ou enfio a cabeça no buraco, tá certo? Ou eu fico desesperado, peço demissão, mudo de emprego, tá? Porque aquilo eu não consigo suportar, como coisa que no outro emprego também não vai ter uma outra situação muito semelhante, né? Os problemas acabam sendo os mesmos, então, né? Eu costumo dizer que empresa, condomínio e família são todos iguais, só muda endereço. Tirando a minha família, que é a melhor, né? Claro. Tirando a minha família, que é a melhor, aqui não tem problema nenhum, né? A família dos outros tem, a minha não tem, mas empresa, condomínio e família são todos iguais, o que muda é o endereço. Então, assim, eu tenho que, voltando ao ponto, eu tenho que me conhecer profundamente, para eu saber quais são os gatilhos, como você falou, que me prejudicam ou que melhoram a minha condição, e através desses gatilhos eu consigo receber as informações, saber que eu reajo daquela forma, então eu vou trabalhar de uma forma diferente para não reagir daquele jeito. E dá para aprender, né? A neuroplasticidade fala muito sobre isso, Total. né? Que é como você conseguir melhorar a sua forma de receber, e você cria também gatilhos na sua cabeça e atalhos de cognições diferentes. Muito bem. Luiz, e me conta um pouquinho, assim, sem dar muito spoiler, porque é importante as pessoas lerem seu capítulo. Mas seu capítulo, o título dele ali, ele fala basicamente de solidão, solitude e soluções. Isso. Certo? Conta um pouquinho pra gente desse capítulo. Então, eu volto a dizer, esse capítulo também é um pouquinho da minha história, da minha vida, né? De momentos de solidão. Primeiro a gente tem que dividir o que é solidão e o que é solitude, né? Solidão é aquele momento que você está sozinho, você está triste, você está amargurado, você está, né, solitário. E a solitude é a solidão que você tem a capacidade de resolver algum problema, você tem a capacidade de estudar alguma coisa ou de melhorar alguma coisa. Então, é bom a gente separar os dois temas. Eu chamo de solitude né, na minha cabeça, quando eu penso em solitude, eu penso numa solidão proposital, uma solidão provocada, desejada para algo, né? Exatamente. Eu gosto muito disso. É mais ou menos assim, você está sozinho, mas eu quero escrever um livro, né? Eu tenho que me concentrar, me fechar numa sala. Pô, você está sozinho, mas aquele momento não é solidão, é solitude. Para você poder escrever um livro, né? Os artistas usam muito o termo ateliê, né? Eu vou pro meu ateliê, ele fica sozinho. Alguns bebem vinho, alguns bebem água, alguns fazem, sei lá, relaxamento. Tem que se conectar ali, né? E tem que se conectar. Então, assim, eu vou compor uma música. Quantas entrevistas a gente já escutou de compositores, né? Compondo música e fala assim, não, eu estava num momento, numa praia, sozinho e veio aquela informação. Então, o capítulo, ele trata um pouco, claro, de uma coisa, uma forma muito tímida, né? Num capítulo de livro e tal, mas ele trata um pouquinho da minha vivência em momentos de solidão, momentos de solitude, e essa neuroplasticidade que muitas vezes eu acabei transformando a solidão em solitude. Pô, eu tô sozinho aqui, mas peraí, o que eu vou fazer com isso? Tá, eu tô sozinho agora, mas o que eu vou fazer com isso? E tem muito a ver também
com essa hiperconexão que nós temos hoje com as redes sociais. Hoje não, já há alguns anos com a rede social, né? Você fala assim, eu não estou sozinho, eu tenho a rede social. Você pode ter milhares de seguidores e você vai continuar sozinho. Veja, o que aconteceu com alguns artistas, por exemplo, Elvis Presley, né? Pô, o cara é conhecido no mundo inteiro tal, e usuário de droga, porque ele estava sozinho. Mesmo tendo uma legião de... Na época não tinha rede social, mas tinha uma legião de fãs e ele não suportou a solidão, né, de estar sozinho ou querendo fugir daquela massa de pessoas que idolatravam ele, né? Então, assim, se ele tivesse pego, não sou professor de Deus para corrigir a vida dele, mas se ele tivesse pego aquilo e transformado aquilo em compor músicas, fazer coisas, deve ter feito isso também em alguns momentos, mas em algum momento perdeu o sentido. Acho que a perda do sentido é muito importante, né? Assim, você resgatar o seu sentido de vida e o propósito que você coloca na sua vida. Mas eu tenho a impressão, e me corrija se eu estiver errado, assim, que as pessoas têm medo dessa solidão. Elas têm medo de ficar com elas, com os pensamentos dela. Eu acho que às vezes elas até evitam disso acontecer. E aí tem a ver com a falta do autoconhecimento, né? Eu acho que entra exatamente aí, Mari, do autoconhecimento. Eu acho que as pessoas não se conhecem. E aí o ficar sozinho, você com seus pensamentos, incomoda, né? Porque a gente também tem aqueles pensamentos intrusivos, né? Muitos. Então a solidão permite os pensamentos intrusivos, que você assim, eu vou ligar um som alto no carro, eu vou ligar um som alto em casa, uma televisão alta, alguma coisa para ocupar a minha cabeça, né? E muitas vezes a solidão é o medo dos pensamentos intrusivos aparecerem, que a gente chama de fantasma, né? Aqueles meus fantasmas vão aparecer quando eu estou sozinho, porque aí eu não tenho nenhum estímulo, né? Não tenho nada para fazer. Voltando ao exemplo da praia, eu tô na praia, deitado, né? Tomando sol, aí você fala, bom, tô sozinho, tô desconectado, né? Aí você fala, bem, aqueles fantasmas acordam, eles aparecem. Não, e aparece, eu vou fazer o que com eles, né? O que eu faço com eles, né? Então, assim, a gente tem... a ideia é que você consiga pegar esses fantasmas e realmente reconheça que eles existem na sua mente, né? Que você vai enfrentar os seus fantasmas sim, mas é a forma de você conseguir recuperar o seu controle, porque é o autocontrole. Quer dizer, como é que... Aí você fala meditação. O que é meditação? Pô, é você ficar lá, tal, com você mesmo, tal, se reconectar e você retrabalhar. É um pouco do que eu falei agora há pouco do Sartre, né? Que você conseguir aí o que fizeram com você, você poder dar a volta por cima, né? Então é muito dessa... isso, né? Exatamente isso. Muito legal. O que você acha dentro desse contexto do teu capítulo que você... Qual é a tua expectativa em relação às pessoas quando elas tiverem acesso ao teu capítulo? Ou seja, qual é o impacto que você entende que teu capítulo pode causar e em que público? Olha, talvez seja muita pretensão falar, mas o público, voltando de trás para frente, o público, eu acho que é todo mundo. Tá bom. Tá? Não tem um público assim, olha, esse público é o empresário, esse público é o empreendedor, esse público é a dona de casa. Acho que não tem público, acho que solidão todos nós sofremos. Tá? E eu acho que o impacto é ser uma pequena gotinha, né, num oceano tão grande, de muito mais conhecimento do que eu escrevi, de muito mais conteúdo, com muito mais profundidade do que eu escrevi. Como eu falei, é uma forma muito tímida de colocar um ponto, mas se esse ponto impactar na pessoa, dela fala assim, pô, então, quer dizer, tem a solidão esse é um problema, eu passo por isso como todo mundo passa. Pô, mas eu consigo então transformar essa solidão num momento criativo, num momento mais tranquilo, num momento que eu posso criar coisas. A gente está vendo um mundo que todo mundo cria, né? A rede social a gente cria vídeos, cria conteúdo, cria não sei o que lá, quer dizer, pô, aproveite isso para criar mecanismo de conexão com o outro. Tá certo? Porque isso é importante. Então, o que eu quero trazer, muitas vezes empresas, por exemplo, né? Um dos verticais é a empresa. Você imagina uma empresa familiar? O dono da empresa, o pai ou a mãe,